Marcos, capítulo 14, versículos 30 e 31. Amém? Obrigadão. O Senhor te abençoe e te prospere em nome de Jesus. Diz assim a palavra para nós. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Esse homem era Pedro. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre as atitudes e a vida de Pedro no seu ministério. Amém? Tome seu assento, por favor. Nós precisamos entender, alguns já conhecem aqui, mas você precisa entender quem era Pedro. Olha só. Pedro era aquele camarada de temperamento sanguíneo, que nós já sabemos, já dissertamos aqui, já estudamos a vida dele várias vezes. E é natural que todo homem sanguíneo, ele é bastante extrovertido, né? Ao mesmo tempo caloroso, amável, ele é despreocupado com a vida. E geralmente os sanguíneos, por serem faladores, né? Não pensarem em falar, eles acabam desenvolvendo uma aptidão para venda, passam a ser os melhores vendedores. E também por sua energia, chamam a atenção e tornam-se líderes. Essas são algumas características da pessoa com temperamento sanguíneo, como foi Pedro. Mas eu pergunto para você nessa noite: Pedro, tendo algumas qualidades e vivendo ao lado de Jesus, por que ele nega Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Por que Pedro negou a Jesus? Mesmo conhecendo o seu amor, mesmo conhecendo o seu poder. Por isso, nesta noite, é necessário que nós analisemos a vida de Pedro, que nós reflitamos em cima das atitudes de Pedro, para não fazermos o mesmo que ele fez e entristecer o nosso Senhor. E uma das atitudes de Pedro que eu identifico aqui é a tal o excesso de confiança. Pedro tinha um excesso de confiança, o sanguíneo é assim: não, é comigo, deixa que eu vou lá, eu resolvo. É esse cara, é o excesso de confiança. E excesso de confiança significa quantidade que vai além do que é conveniente ou do que é permitido. É algo que passa além do permitido. Você entendeu? Quando nós lemos lá Marcos capítulo 14, versículo 26 ao 31, nós vemos aqui uma atitude de Pedro que não deveria ser, não era necessária. Diz assim nesses versículos: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Amém? Que é isso? Excesso de confiança. Quando nós achamos que temos confiança necessária, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse excesso de confiança é um excesso que não é permitido, e nesses excessos a gente acaba fazendo coisas erradas, como aconteceu com Pedro. A segunda atitude que eu identifico de Pedro aqui é a falta de oração.
orar como deveria. Uma carência, uma ausência de um diálogo com Deus. E quando nós não temos esse diálogo com Deus, as coisas tornam-se mais difíceis, mais pesadas para nós. E eu não falo pelas minhas palavras, obviamente, mas baseado naquilo que o Espírito de Deus revelou a nós, encontrado em Marcos capítulo 14, versículo 32 ao versículo 34, onde nos referencia da seguinte forma, dizendo: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Marcos capítulo 14, versículo 37 a 40, ele fala, complementando o texto: e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. Amém? Irmãos, nós como cristãos precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes deixamos de obedecer às orientações de Jesus e não oramos. E quando nós não oramos, o arqui-inimigo das nossas almas, que não dormita, como diz Salmos, ele vai agir violentamente contra você, seja na sua casa, seja na sua vida profissional, seja na sua vida profissional, seja na sua vida, no seu psique, no seu psicológico. Ele vai agir violentamente aonde ele achar uma brecha, aonde for mais fraco ele vai agir. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Jesus exortou Pedro, Tiago e João, que não conseguiram orar por uma hora com Jesus. Ele disse: vocês estão dormindo, poderiam estar orando. Quantos de nós estamos atrasando o relógio de Deus? Quantos de nós, por causa das nossas atitudes de negligência diante de Deus, de não orar sequer 5 minutos, estamos com problemas, não conseguimos um emprego fixo, vivemos de bico, as coisas não andam, entra 10, sai 15, entra 1000, sai 2000. Por que isso acontece? Uma das falhas nossas é as atitudes de oração com Deus. Nós precisamos criar esse hábito de conversa com Deus. E não é de hoje que Deus vem nos exortando com relação a isso. Você pode fazer quantas campanhas você quiser, graças a Deus que nós, como bons batistas nacionais, não temos esse hábito. E a única campanha que temos aqui é de oração e jejum, em favor da libertação e salvação de almas, amém? E reconciliação de almas em operações de milagres. Porque a minha Bíblia diz que se eu quiser alguma coisa, eu não preciso fazer campanha. Você que está me ouvindo aí, presta bem atenção. Mas a minha Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 12 a seguir, ele diz da seguinte forma, guarda aí: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado em mim. E finalzinho ele repete: se pedirdes alguma coisa, eu o farei. Então nós desmistificamos isso aqui. É por isso que é bom ser batista. Vivemos a palavra. Glória a Deus. E quando eu e você entendermos esse mistério, não haverá problemas que não possam ser resolvidos rapidamente. Porque nós temos saldo de oração. Eu vou usar aqui uma expressão simbólica: no banco celestial de Deus. Nós precisamos conversar com Jesus, trocar ideia, dizer para Ele aonde dói, dizer para Ele dos nossos planos, das nossas frustrações, também das nossas angústias, agradecer a Ele pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Pedro, por ele não vigiar,
multa, deve ser alguma coisinha lá, multa lá para nós, por favor. Excesso de confiança, falta de oração, levou a ele a negar Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque algumas vezes deixamos de obedecer às orientações de Deus. E uma das orientações de Deus é, como disse aqui, vigiai e orai. A terceira atitude de Pedro que eu vejo aqui, a atitude negativa de Pedro é: ele não atentou para o que Cristo havia dito a ele, irmão. Ele não prestou atenção, não deu seus ouvidos, porque como o temperamento dele é sanguíneo, sabe que aquele camarada sanguíneo, ele fala, e ele não presta atenção no que os outros falam. E aí a sua vida vai de mal a pior. Pedro estava ao lado de Jesus, mas isso não significa que ele estava firme com Jesus. Quando eu olho aqui o capítulo 18, versículo 10 e 11 do Evangelho de João, eu vejo aqui Jesus tratando com ele, dizendo: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, presta atenção aí, Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Você entendeu? Pedro não atentou para o que Cristo tinha dito a ele. Ele não deveria arrancar a sua espada para cortar a orelha do Malco. Não foi isso que Jesus pediu. Mas no seu impulso, no seu temperamento sanguíneo, ele acabou tomando decisão que não era dele. O excesso de confiança. Sabe aquele negócio? Não, deixa que eu resolvo isso aí, deixa comigo, eu vou resolver. E não é assim. Eu já passei por isso e às vezes ainda passo, mas graças a Deus agora bem mais distante essas decisões. E poderia ter atentado para o Senhor, mas aquela empolgação, aquele excesso de confiança não me permitiu há anos atrás poder absorver como eu absorvo hoje os ensinamentos de Cristo sobre a minha vida. E eu espero que isso seja contigo também. A quarta atitude que eu entendo aqui, negativa de Pedro, ele foi, após a prisão de Jesus, ele foi associar-se às pessoas erradas. A derrota de muitos cristãos está na associação delas com pessoas erradas. Olha o que Marcos fala para nós no capítulo 14, versículo 54. Ele diz: e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume, ou seja, ao fogo. O que é que um homem de Deus tem que fazer no meio dos ímpios? Pedro estava seguindo Jesus de longe. Por que é que Pedro estava seguindo Jesus de longe? Porque ele não atentou para aquilo que Cristo tinha dito a ele. E às vezes as nossas vidas em determinados momentos de frustração e nos desestimulamos de virmos à igreja, de buscarmos a Deus, porque os nossos ouvidos não estão atentando para a palavra de Deus. E quando o problema vem, nós não temos forças suficientes para superar esses momentos de agruras, esses momentos de dificuldade. Não é desabafando com os nossos amigos, não é pedindo oração para alguém, embora seja válido, não é choramingando no ombro da pessoa, do meu amigo confidente, não. Eu tenho que depositar toda a minha fala, seja ela de alegria ou de tristeza, aos pés de Jesus, para que Ele me console, para que Ele receba o agradecimento, para que Ele me dê a orientação. Essa é o que Pedro não fez. Ele não atentou para os ensinamentos de Jesus e tomou uma decisão que não era dele.
Ele foi lá e cortou a orelha do sumo sacerdote. O que é que Jesus faz? Pedro, mete a espada na tua bainha. E foi lá e colou a orelha de Malco. Você entendeu? Existem coisas nas nossas vidas que muitas das vezes nós achamos que é o correto. E não atendamos para os ensinamentos de Jesus. E por isso que a vida de muitas pessoas está passando por problemas sérios. Não é bruxaria, não é feitiçaria, não é inveja, não é nada senão a falta de atentarmos para a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus. Pedro foi associar-se a pessoas erradas. Tem pessoas que vêm para a igreja e, glória a Deus, amém, isso mesmo, sabia que isso está sobre a minha vida. Mas quando sai daqui, vai se reunir com amigos que não são cristãos, vai pescar com amigos que não são cristãos, final de semana se envolve com amigos que não são cristãos, nada contra eles, mas espera aí. A minha vida me ensina a dizer de toda a aparência do mal. Capítulo 6, versículo 23 de carta de Paulo aos Romanos diz para nós: o salário do pecado é a morte. O que é que eu tenho que me envolver com essas pessoas que não professam a mesma fé, essas pessoas que não comungam, que não falam a mesma linguagem? Por que eu tenho que me envolver com elas? Davi nos dá um exemplo no Salmos capítulo 1. Ele diz: não o quê? Na roda dos escarnecedores. Fala de novo, por favor. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Obrigado. Que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o camarada sai da igreja, santo, chega ali, começa a trocar ideia, daqui a pouco vem uma piadinha, o outro. E quando vê, você também já está dando risada, você está sendo conivente com a situação, e da tua boca já começa a sair água amargosa e água doce ao mesmo tempo. Eu pergunto: Jesus vai se alegrar disso? Eu não estou atendendo. Aí daqui a pouco vem uma tribulação forte, eu não vou ter força para resistir, porque o meu pensamento está alimentado com piadinhas, o meu pensamento está alimentado com coisas que não agradam a Deus, não nos edificam. Nós, como cristãos e como pessoas, podemos ter a nossa vida social normal. Mas nós temos que entender que essa liberdade nossa como cristão, ela é ceada, certo? Ela é vigiada pelo Espírito Santo por Deus. Porque nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas não somos dele. Nós somos representantes de Jesus. Então, nós temos que nos colocar em nosso lugar. Pedro não atentou para isso e começou a associar-se com pessoas erradas. Mas o negativo aqui, eu observei nesses escritos aqui, de que Pedro voltou aos velhos hábitos. Quando você vê lá o mesmo capítulo 14, o versículo 71, ele diz: e ele começou a praguejar e a jurar, não conhece esse homem de que falar. Porque quando ele foi lá sentar-se ao fogo, as pessoas: olha, esse cara aí, ó, ele fala diferente, ele é de Nazareno também, ele estava lá com aquele Jesus. Pedro começa a praguejar: não, eu não estava, você está maluco. Ele começa a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais? Ué, não foi agora ele mesmo que cortou a orelha de Malco? Como é que ele não conhece o camarada? Não foi ele que há poucos versículos nós lemos aqui que disse: nunca te abandonarei. Não foi ele que falou isso? Como é agora ele começa a praguejar? Sabe por quê? Porque ele volta aos velhos hábitos. Primeiro ele vai associar-se a pessoas erradas. Olha só o que o excesso de confiança ele produz. Vocês viram só? Falta de oração. O excesso de confiança produz a falta de atenção àquilo que Jesus fala para nós. E isso tudo nos leva a associar-se com pessoas erradas. E aí, quando estou com pessoas erradas, eu começo a ouvir coisas erradas, palavras erradas. E então eu posso voltar
ele nega abertamente a Jesus. É uma verdade. Se você ler lá, você vai ver. Está lá, capítulo 14, versículo 71b. Quando ele diz: não conheço esse homem de quem falar. Quantos de nós estamos nessa situação? Poderíamos estar melhor, mas estamos dando ouvidos demasiadamente a pessoas que não têm estrutura espiritual para lhe orientar, para lhe auxiliar. E quando o segredo, unicamente que Jesus nos ensina, é estar com Ele todos os momentos, orar, agradecer a Deus, pedir a Ele, mostrar a Ele as suas angústias, as suas tristezas, e pedir que Ele eu quero concluir com você nessa noite sobre a vida de Pedro. Ele preocupava-se demais consigo mesmo, como sanguíneo que ele era egoísta. Ele ficava pensando demais nas atitudes dele. O que os outros vão pensar de mim se eu falar que eu sou crente? O que os outros vão pensar de mim se eu dizer que eu sou diácono, se eu dizer que eu sou presbítero, se eu dizer que eu sou pastor, se eu dizer que eu sou cantor da igreja, se eu dizer que eu sou entregador de folheto? O que eles vão falar de mim? Que eu ajudo a varrer a igreja? Pedro preocupava-se consigo mesmo e com o que os outros iam pensar dele. Será que se eu pensar diferente da sociedade, eu vou ficar de fora? E por isso distanciou-se. Ele permitiu essa distância. Permitiu que a barreira física, qual é a barreira física? Jesus preso, é a barreira física. E isso, quando ele olha para Jesus preso, ele não tem estrutura para suportar isso. E os ensinamentos dos quais ele tinha, o medo os invalidou. O poder e a proteção de Deus não estão mais sobre a vida de Pedro. Por que não estão mais? Porque no momento em que era para orar, Pedro não orava. No momento em que era para ouvir a voz de Jesus, Pedro não estava ouvindo. E o excesso de confiança por estar ao lado de Jesus fez com que ele tivesse atitudes erradas. E no momento de pressão, no momento de tomar uma decisão, ele não tinha peito para isso, ele não tinha coragem para isso. Ele começou a praguejar, e ele começou a viver com pessoas que não eram cristãs. Eu espero, meus irmãos, que em momento algum nós distanciemos de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em momento algum. Porque se estivermos nele e ele em nós, entenda, jamais nós vamos tropeçar e nem vamos negá-lo. Nem vamos negá-lo. E é importante que eu e você aprendamos essa lição. O excesso de confiança nos prejudica, nos impede de vermos a realidade da vida. E achamos que as decisões que muitas das vezes nós estamos tomando é a decisão certa. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu e minha esposa, o nosso filho, sentávamos e passávamos algumas horas até madrugada dentro fazendo planos. Vamos fazer isso, vamos vender aqui, vamos comprar ali, vamos para ali, vamos fazer isso, vamos construir aqui, vamos fazer lá, vamos na parte, tudo. E nos empolgávamos e ficávamos felizes. Mas quando nós íamos para os pés de Jesus e pedíamos uma resposta para Ele, nenhum daqueles planos até hoje se concretizou. Sabe por quê? Porque o homem pode fazer planos, mas os planos dos homens não são os mesmos planos do Senhor para as nossas vidas. Aprenda isso.
Se Deus o constituiu como cabeça nesse lugar, não queira ser causa. Você que nos ouve nesse momento aí ao vivo, não se deixe levar pelo excesso de confiança. Mas se Deus permitiu que você está aqui ouvindo esta noite, então, atente os seus ouvidos para a palavra de Deus. E quando puder, corre para uma igreja. Corre para uma igreja. Você já parou para pensar quem era Pedro? Já viu? Será que estamos sendo sanguíneos igual a Pedro, querendo culpar ou fazer transferência de culpa das situações em que nos encontramos, das dificuldades pelas quais estamos passando? Quem é o errado nisso tudo? Quem é o errado? Está na hora de nós sentarmos e não sermos sanguíneos igual a Pedro, mas pedir, Senhor, me dê um direcionamento. Não tome atitude. Não tome atitude antes de conversar com Deus. Qualquer decisão que você for tomar, peça uma confirmação de Deus na sua vida. Deus, meu projeto é esse. Faça o projeto e mostre para Deus. Deus, meu projeto é esse. O meu sonho é esse aqui. Senhor, se é do teu agrado, aplana, meu Pai, segundo a tua vontade para a minha vida. Aplana. E aprenda, quando nós estamos na presença de Deus, as coisas se encaixam automaticamente, no seu devido tempo. No seu devido tempo. Não te apresse em olha, e a profecia para você. Não se apresse em tomar decisão. Não seja sanguíneo. Salmos fala isso para nós. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pensemos profundamente nisso. A palavra dessa noite é uma palavra de reflexão, para que as suas decisões não sejam erradas. Sabe o que acontece na nossa sociedade que a gente tem observado? Os filhos, quando casam, vão por aquilo que os pais falam a eles. E aí as vidas acabam dando errado. Porque às vezes os pais não são estruturados espiritualmente e acham que do jeito deles é o jeito certo. Mas eles esquecem que existe um período diferenciado de experiências e de vida, de mãe para filho, de filho para mãe. E se eu sou cristão, quem tem que regular, quem tem que orientar a vida é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. E aí as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Amém? Como você está? Como está a sua vida? Você tem tomado decisões de acordo com a palavra de Deus? Sabe? Até aquela vontade que você tem de repente de morar em outra cidade, é da vontade de Deus. A vontade de você trocar de casa, é da vontade de Deus. Você já parou para pensar? Como eu falei, muitas foram as horas que eu, minha esposa e o nosso filho investimos em projetos e muitos, a maioria deles não se efetivou. Porque o homem pode fazer planos, mas a decisão é do Senhor. Não estamos proibidos de fazer projetos, sonhos, mas a decisão é de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as nossas vidas automaticamente se desenvolvem. Por mais difícil que pareça, teremos sempre forças para vencermos, porque não estamos contra a vontade de Deus, estamos dentro da vontade de Deus. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, é Ele que se responsabiliza por nós. E a vida segue.
a vida anda. É isso que eu e você precisamos entender. Nós não podemos ser como Pedro, um homem de temperamento sanguíneo. Mesmo que ele conhecendo Jesus, o seu poder, ele acabou dizendo que não conhecia. Nós vemos lá no versículo 71, não conheço esse homem de quem falais. Como você está? Hoje eu vou pegar no seu pé. Como você está? A forma com que você está conduzindo a sua vida é de acordo com a palavra de Deus. Deus nos deu essa palavra porque existem pessoas em nosso meio que estão querendo tomar decisões que não estão no centro da vontade de Deus, e isso pode ser o fim para você. Assumiu? Vá até o final. Aceitou? Termine. Faça a tua parte, porque Deus vai fazer a dele contigo. Ele não dormita, o guarda de Israel. Ele não dorme. Nos coloquemos de pé.